Nesta lição aprenderemos que o coração amargurado e o falso arrependimento nos privam de uma vida de santidade. Portanto, abordaremos a doutrina do perdão e do arrependimento. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero e professor Murilo Alencar e é com muita alegria que iniciamos mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, onde comentaremos a revista de jovens, publicada pela CPAD. Hoje, o alvo de nosso estudo é a lição de número 10, datada do dia 5 de março de 2023, cujo título é Arrependimento, Perdão e Santificação. O nosso texto principal diz: Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías capítulo de número 1, versículo 18. Na versão NVT, o texto diz: venham, vamos resolver este assunto. Eu gosto dessa expressão na tradução NVT. Venham cá, vamos resolver aqui esse problema. Na NVI ele diz o seguinte: vamos refletir juntos sobre estas coisas. O texto na NVT continua dizendo que esse convite parte do Senhor, pois ele diz: diz o Senhor. Então é interesse de Deus resolver o problema do pecado. O texto prossegue: embora seus pecados sejam como a escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Quem tem esse poder de purificar? É Deus. Quem é que pode transformar o homem? É Deus. Isso está bem claro aqui no versículo. Na tradução NTLH, o texto diz: o Senhor Deus diz, venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados e vermelhos. Deus está apontando o problema. O problema é o pecado. Vocês estão maculados pelas ações falhas de vocês. Mas eu tenho um remédio, eu tenho a solução. Vocês estão manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei. E vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Comentando este versículo, o Donald Stamps, que é o comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele diz o seguinte: Deus não queria condenar e destruir o seu povo. Deus não tem prazer na morte do ímpio. E o coração de Deus está mais disposto a perdoar do que a condenar. É vontade dele salvar, transformar e mudar o homem. Ele perdoaria, diz o Stamps, tudo se eles tão somente se arrependessem. Lógico, Deus oferta o perdão, mas isso tem um custo, isso tem um preço, e Deus exige do homem, para perdoá-lo, arrependimento. Deus quer que o homem cesse de fazer o mal, Deus quer que o homem cuide em fazer o bem e obedeça a sua palavra. O perdão divino está agora à disposição de todos os pecadores. Ninguém pode dizer, não recebi a oportunidade de Deus, de forma alguma. Deus oferta o seu perdão a todos os homens e Ele espera que os homens confessem os seus pecados, se arrependam e aceitem a purificação providenciada por Ele mediante o sangue de Jesus Cristo. Há uma tônica aqui de tom menor, triste, dentro desse texto. Uma tônica de advertência, que não dentro do texto principal, mas de seu contexto, versículo 19 e 20, onde Deus diz que aqueles que rejeitam a sua misericórdia, morrendo em sua rebeldia, trilharão, na verdade, um caminho de destruição. Então, a gente dá para extrair muita coisa aqui de nosso texto principal. Há algumas advertências nos versículos 16 e 17, que também é contexto do texto principal, e nós encontramos ali algumas advertências que elas são imperativas.
né? Deus está advertindo, Deus está exortando ao homem ter algumas ações para que a sua vida pessoal seja reordenada. E elas são abandono definitivo da vida antiga. Deus exige isso. Você, para ser santo, precisa abandonar definitivamente a sua vida antiga. Na versão NVI, eles dizem, o texto diz, parem. Na versão na versão corrigida, o texto diz, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Tirai. Na versão NVI diz, parem. Em segundo lugar, nós temos aqui mais uma exortação. Deus está nos exortando, ou exortando o seu povo a desenvolver uma nova mente. Quando ele diz na tradução NVI, aprendam. Na versão eu estou confundindo aqui as versões, mas na versão corrigida, o texto diz, aprendei a fazer o bem. Aí nós temos aqui a terceira exortação, o estabelecimento de novos objetivos e prioridades em harmonia com a vontade declarada de Deus. Na NVI, o texto diz, busquem. Então, dentro da tradução NVI, nós temos parem, aprendam e busquem. São verbos imperativos para uma reordenação da vida pessoal e são imperativos que nos levam a desfrutar a promessa de purificação contida no nosso texto principal. Dentro da tradução, agora sim, da tradução corrigida, esse último verbo, busquem, ele aparece no versículo de número 17 como praticai. Por que é que eu estou fazendo aqui, usando essas duas traduções? Para, independente da Bíblia que você tem aí, você saber localizar os verbos imperativos para uma reordenação da vida pessoal e para então desfrutar de uma vida de santidade, que é uma promessa feita por Deus no versículo de número 18, nosso texto principal. O texto e seu contexto ele pode ser esboçado assim, em primeiro lugar, a ordem para buscar a santificação, versículo 16. Em segundo lugar, a ordem para entrarem em uma nova vida, versículo 17. Em terceiro lugar, a promessa de santificação por parte de Deus, versículo 18. E em quarto lugar, as alternativas de morte ou vida, versículo 19 ao versículo de número 20. O resumo da lição, nós já vamos falar dele, mas antes eu quero pedir a você, aluno da ferramenta EBD, para utilizar todos os materiais que disponibilizamos semanalmente de forma exclusiva aqui na plataforma da ferramenta. Faça uso de todo o material, do subsídio, do slide profissional, dos fluxogramas, dos cursos que estão disponíveis aí na plataforma da ferramenta. Utilize tudo para ter uma aula inesquecível. Você que está me assistindo por meio do YouTube, não passe por esse vídeo sem deixar o seu like, sem se inscrever no nosso canal. Caso ainda não seja inscrito, ative o sininho para receber as notificações, principalmente o material gratuito que postamos aqui no YouTube. Mais importante que isso, conheça a plataforma da ferramenta EBD. Irmão Murilo, como é que eu faço isso? O link está na descrição deste vídeo. Clique aí e vá conferir. O resumo da lição nos diz: o caminho da santificação passa pelo arrependimento e pelo perdão. Não dá para ser santo com um coração amargurado. Não dá para ser santo com um arrependimento superficial de aparência. E eu penso que essa é a tônica da lição. E nós vamos seguir aqui na exposição dos tópicos a seguinte premissa: o homem não pode ser santo se ele cultiva a raiz, a semente de amargura em seu ser interior, isto é, no seu coração. O homem não pode ser santo se não se arrepender de seus pecados. Nós vamos explorar isso nos tópicos e subtópicos da lição. Os objetivos são evidenciar que o arrependimento é a base de uma vida de santidade,
compreender, em segundo lugar, que o cristão deve perdoar a si mesmo e ao próximo e, por fim, apresentar exemplos bíblicos de pessoas transformadas por meio do arrependimento. Vamos à exposição do nosso tópico 1, que nos diz santidade e arrependimento. E eu achei aqui muito pertinente o ponto de número 1 e o subponto 1 que diz assim: santidade não significa perfeição. É bom que o comentarista ele fale sobre isso, porque muita gente se perde por não entender essa verdade. Você já viu aquele crente que está bem na igreja, de repente, no meio de sua caminhada cristã, ele tropeça, ele erra, ele falha, e a vergonha que a falha produz o deixa preso ao pecado. Ele não sente mais força de se levantar, ele não sente mais força de se reerguer, ele não consegue mais voltar porque ele entende que o pecado é maior que o perdão. Entendeu? Ele pensa que o pecado é maior do que a disposição de Deus em perdoar. Isso é um problema. Eu já vi gente, inclusive essa pessoa morreu no pecado, participar um período da igreja, passou ali um tempo animado, congregou um mês e um pouquinho, e dentro desse mês e um pouquinho que ele congregou, ele pecou, ele falhou. Aí ele disse, não dá para mim, porque eu aceitei Jesus e eu pensei que agora ia ser tudo diferente, e eu estava experimentando uma nova vida, mas de repente caí numa falha, não consigo mudar, não consigo me levantar, não consigo me reerguer. Como é que Deus vai poder me aceitar? Eu estava aqui, eu estava desfrutando do louvor, ouvindo uma palavra, mas o pecado aconteceu novamente na minha vida, então eu não consigo me levantar. Resultado, ele permaneceu na condição de pecador e morreu nessa condição. Por quê? Porque às vezes as pessoas pensam que quando alguém começa a ir para a igreja, ela deve ser perfeita. Ela tem que ser santa, mas santidade, frisa o comentarista da lição, não significa perfeição. Todos nós falhamos, todos nós erramos. Nós não podemos esperar um estado de perfeição enquanto estivermos vivendo nesse corpo de carne. A Bíblia ela é bem clara. 1 João capítulo 1, versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas peraí, irmão Murilo, peraí. Quer dizer que mesmo agora sendo crente, mesmo agora o Espírito operando a santificação em mim, eu peco? Peca, porque tu não foi glorificado. Teu corpo ainda não foi transformado, tu ainda não está no céu. Se tu não pecasse, tu estava no céu já. Escute, nenhum homem do Antigo ou Novo Testamento pode ser enquadrado na categoria de homem perfeito. Você pode pegar Abraão, você pode pegar Moisés, você pode pegar Davi, você pode pegar o Daniel, você pode pegar José, você pode pegar Jacó, você pode pegar qualquer personagem do Antigo e Novo Testamento, com exceção de Jesus, todos eles serão pecadores. Todos eles estarão passíveis de pecar. Não dá para esperar perfeição enquanto vivemos aqui e agora. Nós vamos falar sobre os extremos, tá bom? Mas guarde por hora essa palavra. O John Charles Riley, ele diz uma coisa interessante. Há imperfeições em nossas melhores obras. Já pensou? Em nossas obras mais devotas a Deus, há imperfeição. Há imperfeição. Ele continua, não amamos a Deus como estamos na obrigação de fazê-lo, com todo o coração, mente e forças. Não tememos a Deus como deveríamos fazê-lo. Não oramos a Deus senão com muitas e grandes imperfeições. Damos, perdoamos, cremos, vivemos e temos esperança de modo imperfeito. Falamos, pensamos e agimos imperfeitamente. Lutamos contra o diabo, o mundo e a carne de maneira imperfeita. Portanto, não nos envergonhemos de confessar abertamente o nosso estado de imperfeição. Santidade não é sinônimo de perfeição. Guarda isso aí. O segundo subponto diz: a graça divina viabiliza que o cristão agrade a Deus com sua vida.
Sabe qual é o segredo de pessoas imperfeitas serem aceitas por um Deus perfeito? Graça. É graça, meu amigo. Não é mérito, porque ninguém pode bater no peito assim e dizer, eu mereço ser aceito por Deus, porque Ele precisa me receber, porque as minhas obras são extraordinárias, porque eu faço e acontece, porque eu sou uma pessoa boa em relação às demais. Isso é oração de fariseu, de hipócrita. É a graça, se não fosse a graça, ai de nós. E o que é graça? As palavras que traduzem graça, tanto no hebraico como no grego, apontam para a ideia de favor imerecido conferido por alguém superior a outro inferior. É um favor, é uma dádiva que não merecemos. E como essa dádiva ela é expressa nas Escrituras? Eu poderia aqui citar vários pontos e pontos intermináveis ao ponto de... Desculpem a redundância, né? Pontos ao ponto de tomar todo o tempo da lição. Olha, o primeiro ponto aqui que eu poderia citar. Ele nos amou quando éramos seus inimigos declarados. Graça. O que a gente merecia? Condenação. O que era que a gente tinha para chamar a atenção de Deus? Só pecado, juízo, para então sermos julgados e condenados. Castigo. Mas Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Isso é graça. Romanos 5:8 diz, mas Deus prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Segundo ponto, Ele nos vivificou. Estava todo mundo morto, Ele podia deixar a gente na condição de morto. Mas a graça, aleluia, a graça de Deus se mostra tão abnegada, se mostra tão inexplicável que Ele vivificou o homem morto, para que esse morto agora vivo possa servi-lo. Glória a Deus. Efésios 2, capítulo 2, versículo 4 e 5. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Em terceiro lugar, Ele nos enriqueceu. Todo mundo pobre, ninguém... O que a gente tinha? Não tinha nada. É graça, meus irmãos, graça. É a graça de Deus que nos aproxima dEle. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Sempre agradeço ao meu Deus por vocês e pela graça que Ele lhes tem dado em Cristo Jesus. Por meio dEle, Deus os enriqueceu em tudo, em toda capacidade de expressão e em todo entendimento. É o entendimento, é as bênçãos espirituais e materiais. Tudo é graça, tudo é graça. Em quarto lugar, apenas para a gente finalizar aqui, Ele nos concedeu uma viva esperança. Olha o que diz, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Graça é Deus nos concedendo, é Deus não nos concedendo aquilo que merecemos. E misericórdia é Deus nos dando aquilo que não merecemos. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora, temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada no céu para vocês. E nós poderíamos aqui continuar enumerando razões e mais razões que demonstrem que, mesmo sendo falhos e pecadores, Deus nos amou de forma inexplicável. É graça. Graça. Nós somos aceitos por meio da graça, mediante a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Não só a obra na cruz do Calvário, mas também sua obra pós-ressurreição de intercessão ao Pai por nós. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo de número 1, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, uma possibilidade real, se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Então, o pecado, as imperfeições não nos afastam de Deus. Sabe o que é que nos afasta de Deus? O pecado não confessado e não abandonado. Glória a Deus. O terceiro subponto
nos diz, o arrependimento é a base para a santificação. E aqui eu queria chamar a sua atenção para os pontos que logo vou mencionar. Primeiro, eu quero dizer que o arrependimento é uma graça do Espírito de Deus, através da qual o pecador é inteiramente humilhado e visivelmente transformado. Então, o arrependimento ele tem esse aspecto interior e exterior. Arrependimento dentro do Novo Testamento, ele tem sua raiz, sua expressão na tradução da palavra metanoia, que significa mudança de mente, compulsão, contrição, tristeza causada pela violação das leis de Deus, pela qual o indivíduo é constrangido a voltar-se a Deus para implorar-lhe o imerecido favor, e assim por diante. Mas, além das definições, o importante é termos aqui em mente esses pontos, porque o verdadeiro arrependimento, ele é composto aqui desses elementos. Primeiro, o arrependimento envolve uma visão do pecado. Olha só, quer saber se o arrependimento é verdadeiro? Em primeiro lugar, ele envolve uma visão. Visão aqui no sentido de convicção do pecado, onde o ser humano acaba caindo em si. Essa expressão é emprestada da história do filho pródigo, lá de Lucas, capítulo 15, versículo de número 17, onde o homem reconhece o que o seu pecado é e o que ele mesmo é diante de um Deus santo. E isto faz clamar como o profeta Isaías: ai de mim, estou perdido. Isaías 6:5. Em segundo lugar, o arrependimento consiste de lamento pelo pecado. Não pode ter saudade em nosso coração da vida de pecado, mas sim um lamento, um pesar, uma tristeza. Certo comentarista disse que o arrependimento não é eficaz enquanto existir saudades do pecado em nosso coração. Então, precisa ter lamento, tristeza pelo pecado. Em terceiro lugar, o arrependimento verdadeiro inclui confissão de pecado. E esta confissão é autoacusatória, não é o pecado dele, o pecado dela, o pecado daquele, não. Eu sou pecador, eu falhei, eu errei. Então ela é autoacusatória, ela é voluntária, ela não é forçada, ela é compungida e também é sincera. Em quarto lugar, o arrependimento verdadeiro inclui vergonha pelo pecado. Vergonha do que se praticava, do que se falava, da forma como vivia. E este embaraçamento santo é devido ao reconhecimento das muitas angústias do pecado, dentre elas a sua culpabilidade, o seu insulto a Cristo, o seu poder corruptor, a sua insensatez e a sua extensão. Em quinto lugar, o arrependimento necessita de um ódio pelo pecado. Quer saber se o arrependimento é verdadeiro? É se o teu sentimento em relação ao pecado mudou. Antes havia prazer, atração pelo pecado, agora há ódio pelo pecado. Um verdadeiro arrependido abomina o pecado. Além disso, ele odeia não apenas um pecado, mas todos os pecados. Em sexto lugar, o arrependimento, ele opera um abandono do pecado. E este abandono é de todos os pecados. É alguém se converter, se voltar completamente para Deus. E eu quero concluir o primeiro tópico dizendo que é esse tipo de arrependimento, que não é da boca para fora, não. É esse tipo de arrependimento aqui que conduz o homem, o servo e a serva de Deus à santificação. Esses pontos aqui, eu extraí eles de um sermão de um puritano muito conhecido. São os componentes de um verdadeiro arrependimento. O segundo tópico da lição nos diz o seguinte: a santidade e o perdão. E aqui, meus irmãos, é a segunda face da moeda. Tu quer ser santo, tu tem que entender a doutrina do perdão. E a gente vai entender aqui por que é fundamental entender o que é perdoar. Porque se o nosso coração está cheio de raízes de amargura, não podemos viver uma vida de santidade. Então,
A pergunta que nos cabe aqui, já no primeiro tópico, é o que é, ou melhor, o que não é perdão. Ele vai falar aqui sobre perdoar a si mesmo. Eu preciso entender primeiro o que não é perdão. Primeiro, perdão não é fraqueza e covardia, porque tem gente que pensa, perdão, né, é uma expressão de fraqueza. Perdão diz respeito àquela pessoa que não teve força para responder à altura, não teve força para se vingar. Não, perdão não é covardia e nem é fraqueza. Aliás, para perdoar se precisa ter muita força, muita coragem. Isso mesmo, muita coragem. Só os corajosos conseguem perdoar. Em segundo lugar, perdão não é tolerância ao erro. Eu perdoei o pecado que a pessoa cometeu contra mim. Não, isso não é complacência. Isso não é consentimento com aquilo que é errado. Mas é o meu coração predisposto a ofertar perdão ao transgressor. Em terceiro lugar, o perdão, ele não anula a justiça. Você vê, lá na cruz, estava lá o ladrão, Jesus perdoou ele, mas não anulou a justiça. Ele estava sendo condenado pelas práticas erradas que cometeu. Jesus não livrou ele da cruz, mas livrou ele da condenação do pecado. Olha, você está pagando, a justiça dos homens está sendo feita aqui, mas eu estou perdoando os seus pecados e o seu destino não será o inferno, a morte eterna. Você estará comigo no paraíso. Entenda, perdão não anula a justiça. Entendeu? Se você pratica uma coisa errada, vai ter consequência dessas coisas erradas, embora você receba o perdão de Deus. Então, nós entendemos aqui o que não é perdão, né? Perdão não é essas coisas que acabei de mencionar, mas o que é perdão? O que é perdoar? Alguém vai dizer que perdoar é o ato de restauração de um relacionamento amigável. Perdão diz respeito a uma restauração, a uma mudança de sentimento no coração. O perdão ele pode ser tanto um ato divino que resulta na remissão do transgressor humano, como também ele pode ser um ato humano onde alguém perdoa o seu perseguidor, perdoa o seu opressor, perdoa a pessoa que lhe feriu. Se Deus perdoa, seus filhos devem imitá-lo nisso e perdoar também. C.S. Lewis, ele diz o seguinte: ser cristão é perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em nós. Meu Deus, como esta frase é forte. Olhando para o subponto 1 e não fugindo dele, preste atenção no que vou lhe dizer aqui, sobre o auto-perdão. Você já sabe o que não é perdoar, você já sabe o que é perdoar. Preste atenção. O auto-perdão, ele deve ser sempre precedido por um arrependimento verdadeiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque há extremos aqui que devem ser evitados. A complacência com os próprios pecados e a incapacidade de perdoar a si mesmo, né? Às vezes você, porque eu sou um bichinho, porque a vida é assim mesmo, eu erro, eu falho. Você acaba sendo complacente com você. Então você peca, nunca se arrepende porque você é complacente com o seu próprio pecado. É por isso que o verdadeiro perdão, ele deve ser precedido por um verdadeiro arrependimento. Quando se fala do perdão a si mesmo. Outra coisa que você deve entender, agora com relação ao perdão a si mesmo, é nisso aqui que eu quero focar, tem muita gente que tem dificuldade, é incapaz de conviver com os erros do passado. Porque eu errei, Deus perdoou, mas eu não consigo me perdoar, e fica aquela coisa, você precisa entender duas coisas. Primeiro, você não é e nem será a última pessoa desse mundo a não fazer a coisa certa em algum momento, entendeu? Nós erramos, todos os dias nós estamos sujeitos a falhar, ainda somos humanos e estamos prosseguindo para alcançar a perfeição. Então, durante a nossa peregrinação, podemos acertar, podemos errar. Em segundo lugar, precisamos nos lembrar que um erro cometido não pode ditar quem somos e muito menos selar o nosso futuro. Não estou falando contra a lei da semeadura, mas eu estou dizendo que
nós devemos crer no perdão de Deus. Se Deus nos perdoa, precisamos nos perdoar, porque tem gente que se define não a partir daquilo que Deus fez por nós, mas a partir do pecado que cometeu. Ele pensa que ele é aquela pessoa que errou. Não, você agora é nova criatura em Cristo Jesus. Portanto, perdoe-se a si mesmo. Aleluia. Segundo subponto, o cristão precisa perdoar o seu próximo. E olha, a Bíblia está repleta de orientação sobre a prática do perdão nesse sentido horizontal, nesse sentido do meu próximo. Olha o que as Escrituras dizem. O perdão, em primeiro lugar, é uma necessidade urgente para quem deseja ser perdoado por Deus. Então, você precisa perdoar as pessoas para poder receber o perdão de Deus em seu coração. Mateus 6:14. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Se tu é incapaz de perdoar o teu irmão, como é que tu espera que Deus perdoe você? Em segundo lugar, nós devemos estar sempre prontos a perdoar nossos irmãos. Veja, esse estado de prontidão, esse coração sempre disposto a perdoar e não guardar mágoa, não guardar ira. É o que diz Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Isso aqui é o dia. Quem é que vai pecar, acho que dá 70 vezes, 490 por aí, quem é que vai pecar desse tanto, perdoar desse tanto aqui por dia? Sabe o que Jesus está ensinando aqui nessa passagem? O teu coração, Pedro, deve estar sempre disposto a perdoar. É isso que Jesus está ensinando aqui com esta hipérbole, com esta figura de linguagem. Nosso coração deve estar sempre disposto a perdoar os nossos irmãos. Em terceiro lugar, perdoar é um pré-requisito indispensável para o nosso sacrifício, a nossa adoração, a nossa oferta, a nossa vida ser aceita por Deus. Olha o que diz Mateus capítulo 5, versículo 23 a 26. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá reconciliar-se com a pessoa e então volte e apresente sua oferta. Nada de intriga, nada de problema no meio do povo de Deus, sobretudo no momento da adoração. Vai lá se reconciliar, vai perdoar, vai receber perdão, aí depois você volta aqui e oferta. Olha como o perdão ele é importante para se viver uma vida de santificação. Por fim, nós temos aqui o terceiro subponto do tópico 2. O cristão deve ser livre da raiz de amargura. E eu separei um versículo aqui que cai como uma luva dentro desse subponto. Efésios capítulo 4, versículo 30 e 32 diz na versão NVT: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se, como Deus os perdoou em Cristo. Nós devemos nos livrar de toda amargura. O que é amargura? Amargura, aqui nessa passagem, refere-se a uma hostilidade arraigada no coração que corrompe o homem interior. Alguém faz algo contrário a nós, alguma coisa que nós não gostamos, e mediante essa ação, aquele que cultiva a amargura, ele nutre uma disposição negativa para com essa pessoa. A amargura, o texto nos ensina, conduz à cólera, que é a manifestação exterior explosiva de sentimentos interiores. A raiva e a ira com frequência levam ao tumulto, à gritaria e à maledicência, à blasfêmia. Então você vê que a amargura ela envolve tanto um conflito corporal como também um conflito verbal. E é difícil crer que um cristão possa agir dessa maneira, com amargura, né? E ser guiado, direcionado pela amargura, mas isso acontece, é justamente por esse motivo que o salmista diz lá no Salmo 133, verso 1, ó, como é bom e como é agradável os irmãos viverem unidos.
pensando nesse contexto aqui, de quão terrível é a amargura, de como ela nos conduz a práticas horríveis, o apóstolo Paulo ele apresenta 3 motivos pelos quais devemos evitar a amargura. E está claro aqui no texto. Em primeiro lugar, nós devemos evitar a amargura porque ela entristece o Espírito Santo. O crente amargurado é um crente que não agrada a Deus. É um crente que não agrada ao Espírito, entristece o Espírito. Por essa razão devemos nos livrar de toda amargura. Em segundo lugar, ela entristece Deus, o Filho que morreu por nós. E em terceiro lugar, ela entristece ao Pai, que nos perdoou quando aceitamos a Cristo. Devemos nos livrar de toda raiz de amargura. É libertador você pedir perdão. É libertador você perdoar. Você cortar essa erva daninha do seu coração pela raiz e não pelo caule. Glória a Deus. Por fim, meus irmãos, nós temos aqui o terceiro ponto. Exemplos de pessoas arrependidas. E o comentarista aqui ele vai falar sobre Zaqueu e sobre a mulher pega em flagrante adultério. Não vou aqui discorrer nos detalhes sobre a história de Zaqueu, mas quero evidenciar 2 lições importantes que aprendemos com esse personagem bíblico. Eu poderia aqui dar detalhes, falar a história de Zaqueu, porque o que é a figueira, mas não é o objetivo da lição. Fiquemos com as lições que vou expor aqui em rápidas palavras. Primeira lição que aprendemos com a história de Zaqueu. Ele nos ensina que a graça e a misericórdia de Deus conduzem o homem ao arrependimento. Deus, ou melhor, Deus na pessoa de Cristo, tinha muitos lugares para visitar naquela região onde Zaqueu morava. Podia visitar os sacerdotes, os reis, um fariseu rico e conhecido e renomado, mas ele vai até a casa de Zaqueu. E só a presença de Jesus ali na casa de Zaqueu é uma expressão de graça. Jesus nos visita com o propósito de providenciar salvação. Então ele estava ali na casa de Zaqueu e só o ato da presença de Jesus na casa daquele homem pecador o compungiu, o levou ao arrependimento, ao ponto de Zaqueu tomar certas atitudes ali radicais. Jesus olhou para Zaqueu e disse assim: hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Então, a graça e a misericórdia de Deus, o ato dele se aproximar de nós, o ato de ele nos buscar, o ato de ele estar junto de nós, aleluia, nos conduz ao arrependimento. Você já pensou o homem todo sujo, o homem mal falado, o homem mal visto na sociedade, o homem rejeitado, o homem solitário, o homem corrupto, receber a visita de Jesus? Eu quero estar com você, comigo, Senhor. Com você, eu vou na sua casa, vou comer com você, vou ter comunhão com você. Jesus chega lá e ele olhando para Jesus, o mestre está aqui na minha casa, é o pecador. Quem é o fariseu, quem é o escriba que sentaria comigo aqui? Mas este homem está aqui. E mais, ele é santo, ele não é como os demais aqui. Meu Deus, eu preciso mudar. Zaqueu foi conduzido ao arrependimento por meio da graça e da misericórdia de Deus. Em segundo lugar, a história de Zaqueu nos ensina que o verdadeiro arrependimento é acompanhado de ações visíveis e decisivas. Olha o que Zaqueu expressou, um publicano, aliás, o chefe dos publicanos. Enquanto as pessoas estavam murmurando, dizendo, entrou na casa de um homem pecador, entrou na casa de um homem ladrão, de um homem corrupto. Enquanto isso, Zaqueu, versículo 8, viu? Capítulo 19 de Lucas. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Isso aqui expressa mudança radical. O arrependimento conduz o homem a uma mudança de vida. Precisa ter mudança aí. Lembre-se, estamos falando no terceiro tópico de pessoas que se arrependeram de verdade. Exemplos de arrependimento. E Zaqueu é um desses muitos exemplos registrados na Bíblia Sagrada. Nós temos aqui
A mulher pega em flagrante adultério. O texto está em João capítulo 8, versículo 3 ao 11. E dentre as muitas lições extraídas aqui desse encontro de Jesus com essa mulher, nós podemos aqui evidenciar pelo menos duas verdades, duas lições para o nosso coração que devem ser colocadas em prática. Primeiro, essa história nos ensina que mesmo em face de um gravíssimo erro, Deus nos concede uma nova oportunidade. Glória a Deus. A mulher foi pega, os acusadores estavam lá. Estavam dizendo, essa mulher, nós a vimos agora, ela estava adulterando, a lei diz que ela deve morrer, vamos matá-la, mestre. Diz aí, dá uma ordem de comando e nós a mataremos. Jesus olhou para aquela mulher e disse, vá embora. Abandone sua vida de pecado. Não peque mais. Você tem uma segunda oportunidade. Seus acusadores foram embora, depois de ouvirem as palavras. Quem aqui não tem pecado, atire a primeira pedra nessa mulher. Todo mundo foi embora. Aquele que podia acusar e condenar e atirar a primeira pedra, escolheu perdoar. Escolheu dar uma nova oportunidade. Ah, meus irmãos. Aleluia, aleluia, isso nos ensina muito. Isso nos leva à segunda verdade. Essa história nos ensina que o nosso coração deve estar mais disposto a perdoar, em vez de condenar e rejeitar. Olha o que Jesus diz. Então se pôs de pé e perguntou, mulher, onde eles estão? Os teus acusadores, ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Meu Deus, Jesus não compactuou com o pecado dela, porque ele disse, não peque mais. Então, o que você fez é errado. O que você praticou é errado. Não faça mais isso. Mas eu lhe dou uma oportunidade de viver uma nova vida. Eu não vou lhe condenar, vá viver uma nova vida. Muitas vezes, em nome de uma falsa santidade, nós condenamos e rejeitamos as pessoas rápido demais. Mas a verdadeira santidade, ela passa primeiro por um coração arrependido e depois por um coração sempre predisposto a perdoar. Ao invés de cavar a cova e enterrar as pessoas, ao invés de abrir o buraco para que elas caiam dentro, seja uma pessoa que ajude a levantar, seja a pessoa que estenda a mão, seja a pessoa que preste socorro a quem está virando osso seco. Seja essa pessoa, porque Ele te tirou aí desse charco de lodo. Ele mudou a tua vida. Ele teve misericórdia de ti. Então tenha misericórdia dos outros também. Amém? Nós encerramos aqui mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Tenha um ótimo final de semana. Tenha uma ótima aula de escola dominical. Não se esqueça, abra a jaula.